Vamos continuar a nossa meditação da Palavra do Senhor, da primeira carta do apóstolo Pedro, e continuando nos mesmos versículos que falamos a semana passada, vamos dar um passo em frente. Nestes versículos 8 a 12 do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro, nós vemos como ele dá pistas muito concretas para a vivência, para a vida em unidade da Igreja do Senhor Jesus. Originalmente ali na Ásia Menor, mas também aplicáveis a nós aqui neste lugar. Permitam-me que eu leia de novo os versículos 8 a 12 do capítulo 3, que diz assim: E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Agora, Senhor, te pedimos que tu esclareças as nossas mentes, esclareças e pacifiques os nossos corações e que nós possamos realmente retirar da tua palavra aquilo que tu desejas que nós retiramos. Que nós possamos compreender e possamos igualmente viver como tu queres. Sob a direção do teu Espírito, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Semana passada falamos dos versículos 8 e 9 e vimos como concretamente daqueles versículos 8 e 9, deste pedaço do texto, o apóstolo Pedro disse uma coisa, ensinou uma coisa aos irmãos da Ásia Menor e da Bitínia que é sistematicamente válida para nós hoje aqui. Ele disse: olha, se vocês querem viver em unidade, não paguem o mal com o mal. Não façam mal uns aos outros. Parece uma verdade no sentido da palhice, mas é mesmo assim. É uma coisa tão evidente que às vezes nós nem ligamos. Mas o que é curioso é que no resto dos versículos que nós vamos ver hoje, nos versículos 10 a 12, ele dá mais uma pista concreta, para mais uma maneira de vivermos, de conseguirmos viver em unidade. E nos versículos 10 a 12, nós vemos o apóstolo Pedro, neste segundo passo, a falar de buscar a paz. Falar e buscar a paz. Os versículos dizem: por quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Apare-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Ora, para explicar aos irmãos lá da Ásia Menor, e para nós também precisamos ser explicados, o que é que ele quer dizer com isso, de buscar, de falar e de buscar a paz? O apóstolo Pedro faz uma coisa curiosa, ele está a citar versículos do Antigo Testamento. Ele está a citar, e agora eu peço a vocês, meus irmãos, para abrirem as Bíblias no Salmo 34. Está ali, mas vocês arajarem a Bíblia, faz favor. Salmo 34. Pô, nunca se sabe, a gente põe, vocês ficam a gente não põe, vocês ficam portanto façam favor. Salmo 34, versículos 12 a 16, a primeira parte do versículo. Prestem atenção e vejam se não é isso que Pedro está a usar na sua carta. Quem é o homem que deseja a vida, diz o salmista, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória de Deus. Não é isso que Pedro faz. Pega no Salmo 34, alguns versículos do Salmo 34 e cita aí no contexto da sua epístola. Não se esqueçam que os irmãos da Ásia Menor não eram de origem judaica. Eram maioritariamente de origem pagã. Portanto, não tinham aquela história toda do Antigo Testamento para trás. Estão a perceber? Para eles, o Antigo Testamento, que era
o Evangelho que era anunciado, porque o Novo Testamento está a ser composto das cartas e nos Evangelhos e no Apocalipse, que não tinha chegado o tempo, era o Antigo Testamento que era pregado. E quando Pedro cita o Salmo 34, está a citar a Bíblia que tem. E está a dizer-nos algumas coisas interessantes. Isso coloca uma questão, coloca a questão de sabermos como é que nós, como Pedro fez aqui, como é que nós vamos ler textos do Antigo Testamento e aplicá-los à nossa fé e ao Senhor da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Como é que nós interpretamos, muitas vezes, textos do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento? Uma coisa que se deve aprender rapidamente, e meus irmãos, permitam que eu vos diga isso, porque ninguém me ensinou isso a mim no seminário. Hein? Ninguém ensinou isso, aliás, ensinaram ao contrário. Nós temos de estar atentos ao que o texto diz. O texto do Salmo, o texto do Antigo Testamento. Mas também temos que estar atentos ao modo como os autores do Novo Testamento, no caso concreto o apóstolo Pedro, interpreta o Antigo Testamento. E devemos evitar aquilo que é tão comum. Evitar produzirmos interpretações que são nossas daquilo que diz o texto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Nós, como cristãos, não estamos autorizados por ninguém, muito menos por Deus, a darmos as nossas opiniões. Em relação à palavra de Deus, é o que ela diz, não é o que eu acho que ela diz. Estão a entender? Por mais difícil que seja entender isso, há situações que nós podemos correr esse risco. Há deslizarmos sem percebermos para uma interpretação pessoal. Não, meus irmãos, o Espírito Santo não nos autoriza, Deus não autorizou, a Igreja não autoriza, a Igreja composta pelos seus membros e pelos seus líderes, a que nós façamos a nossa leitura da palavra. Não, não é isso. É o que a palavra diz. E é o que Pedro faz com o salmista. Ele pega no Salmo 34 e aplica aos irmãos lá da Ásia Menor, 1000 anos depois do salmista ter falado. E isto é importante. Se vocês conhecem bem, vocês conhecem a história do Salmo 34? Tem a Bíblia aberta? Tem? Deve ter um títulozinho em cima. Tem 2 títulos até, se não me engano. Qual é o primeiro título? Davi louva a Deus e exorta a confiar nele. Pronto, isso é um título que não está na Bíblia, está esclarecido. Isto é a sociedade bíblica que pôs para a gente perceber a ideia do Salmo. Às vezes não bate bem. E o segundo título o que é que diz? Salmo Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque e o expulsou, e ele se foi. Ok. Vocês conhecem essa história do Antigo Testamento? Há um episódio, no tempo em que Davi fugia do rei Saúl, em que Davi se vai apresentar perante um rei de outra cidade, da cidade de Gat, na Fenícia, atual Líbano. Davi vai refugiar-se aí porque o Saúl vinha atrás dele, não é? Com vontade de o matar. Curiosamente, Davi escolheu saltar da fogueira, da frigideira, para o fogo, não é? Porque a frigideira era Saúl, estava quente. O fogo é o rei de Gat. Porque, sendo uma cidade fenícia e filisteia, o que é que Davi tinha feito ao longo de toda a sua vida, se não perseguir os filisteus? E vai-se apresentar como refugiado político numa cidade filisteia. Estão entendendo qual é a coisa? Não. As pessoas têm memória. O rei de Gat tinha memória. Ele diz, mas como é este camarada andou a perseguir o meu povo, agora vem pedir bezinhas aqui. Vem pedir refúgio contra o rei dele, contra o rei Saúl. E a coisa não correu bem. O que é que Davi faz? Nós lemos isso no Antigo Testamento, ele faz uma coisa em 1 Samuel, a história está contada aí. O que Davi faz, finge. Diz que está doido da cabeça. Em 1 Samuel, essa história está contada em 1 Samuel, capítulos 21 e 22. Em 1 Samuel, versículos 13 do capítulo 21 diz, se contrafez, está pronto o rei de Gat, está bem? Lá na cidade de Finisterre. Se contrafez diante dos olhos de Deus e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas da entrada e deixava a saliva correr pela barba. Ou seja, para não ser morto, porque era o inimigo da nação em que estava, fez-se de doidinho da cabeça. Mentiu. Ele fingiu estar doido. Até a barba era toda cheia de cuspo. Estão a ver como é que coisa é. Como é que nós lemos um texto desse? Como é que nós interpretamos isso? Parece que Deus deu licença a Davi para armar esquisito, não é? O que é curioso? Há aí umas questões que no início do Salmo diz que é o rei Abimeleque, mas a história em 1 Samuel fala do rei Aquis.
tem que ver com títulos, não tem nada, é o mesmo rei, mas tem que ver com títulos diferentes. O que é que acontece? Como Davi mais tarde vai produzir o Salmo 34, ele vai produzir à luz da sua experiência, que está relatada em 1 Samuel. Estão a entender? Naquele momento em que teve de fazer de doido, não é? O que é que ele faz? Ele começa regozijando-se no Salmo 34, se vocês tiverem a Bíblia aberta. Vejam bem o que diz o versículo 6. Ele diz: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. No Salmo 34, já depois da história ter acontecido, ele diz: olha, eu estava numa bem complicada, clamei ao Senhor, e o Senhor cuidou, salvou-me das suas angústias. E a verdade é que depois daquele episódio de fazer de doido, o rei de Gatos, o rei com ele foi-se embora e não aconteceu nada mal. Pronto. O que é que está a dizer, por outras palavras, é que aquele que se refugia no Senhor é abençoado, está bom? A primeira tendência de Davi não foi refugiar-se no Senhor, foi apanhar um buraco como se metesse para fugir de saúde. Perceberam isto? Ele, o homem de guerra, os seus soldados, o que é que fez? Fugiu, exilou-se. Não olhou para o Senhor, mas no entanto, quando olhou para o Senhor respondeu. E ele diz, lá no Salmo 34, versículo 6, aquilo: eu clamei e o Senhor respondeu às minhas angústias. Mais à frente no Salmo, o versículo 8 é talvez o mais conhecido de todos os versículos deste Salmo. O versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Esta primeira frase do Salmo é muito conhecida. Provai e vede que o Senhor é bom. O que é que ele está a querer dizer? Eu provei e eu vi que o Senhor é bom. Eu passei por isso. Eu posso contar. Eu posso dar testemunho. E ele claramente, são muitos os versículos na Bíblia que falam da bondade de Deus. E quando falam da bondade de Deus, até se referem à sua presença junto do seu povo. E ele continua, Salmo 34, versículo 10. O que é que ele diz no versículo 10? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Eu olho para aqui e penso em Jesus. O que é que Jesus disse? Não disse o mesmo. Não foi com essas palavras, mas disse: olha, se nós confiarmos, o que acontece? Deus responde ou não? As pessoas fez, claro, Jesus deu isso na prática, com a multiplicação dos pães e dos peixes, tanta coisa que as pessoas fez. Portanto, é uma linha condutora ao longo de toda a Bíblia, que Deus não está ausente, Deus está presente. E no versículo 11 deste mesmo Salmo, ele até faz um convite: vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. E Davi diz isso porque Davi viveu aquilo que viveu e viveu exatamente esses passos todos. Viu que quando estava apertado, o Senhor o salvou. Ora, é neste contexto que o apóstolo Pedro vai dizer aos irmãos da Ásia: olha, vocês não conhecem lá o Deus do Antigo Testamento, não interessa essa questão. O que interessa é que vocês, se voltarem para Deus, Deus responde. Nós sabemos que eles estavam a viver situações de perseguição, dificuldades, situações em que eram instados a viver como o mundo vivia, o mundo pagão em que eles estavam, e eles sabiam que não deviam e nem podiam viver assim. Davi diz claramente que Deus usou aquela humilhação. Ouçam lá, vocês acham bem que o futuro de Israel, como Davi já escreve o Salmo mais tarde, o rei de Israel, que é Davi, teve-se a fazer de doido? Vocês acham isso digno de um rei? A fazer de doido com a baba, com a saliva pela barba e a esgravatar pelo chão. Isto não é uma figura real, está consigo. Não é aquilo que se espera de um rei do povo do Senhor. E, no entanto, se Davi teve que se humilhar para escapar da situação em que estava, Davi retira implicações disto. Percebam bem, ele tira implicações disto. Que nós até podemos não entender muito bem, mas o que ele diz é que Deus não foi com ele. Quando ele se voltou para Deus, a situação ficou resolvida. Ora, Pedro diz aos irmãos: olha, quando vocês se voltarem para Deus, a vossa situação será resolvida. A vossa situação será, mesmo que seja perseguição violenta, Deus responderá. Ora, Pedro o que é que queria? Queria, no fundo, responder a uma coisa que é muito evidente. Imaginemos que nós somos essa pequenina igreja e que agora, de repente, por um motivo qualquer, a situação à nossa volta virou completamente. E os cristãos começam a ser perseguidos aqui. A pressão
é aplicada da mesma maneira perante todos, mas uns resistem melhor do que outros. Somos humanos, não é? E o que pode acontecer, que era aquilo que podia acontecer na Ásia Menor, era que a pressão do mundo, a pressão das autoridades, a pressão dos poderes, da sociedade, estavam a criar o risco da igreja se dividir. Estão a entender? Nem toda a gente tem estofo para aguentar, há uns que aguentam melhor que outros. Essa é uma realidade. E Pedro, ao falar dessa maneira, ou dizer em primeiro lugar, não paguem mal com mal, e eu dizer depois, falem, mas busquem a paz, está a dizer, não caiam nesse erro. Recorram a Deus. Voltem-se para Deus. Porque assim como ele ajudou Davi, ele também pode ajudar vocês aí. O contexto imediato, portanto, de Pedro é aquele de um crente que deseja viver pacificamente com os seus irmãos, com as suas irmãs, que deve preservar, em primeiro lugar, a língua. Esta coisa que nós temos aqui, e que é um instrumento de maldição de todo o tamanho. É verdade. Humanamente falando. Abençoa, mas amaldiçoa também. Nós sabemos o que é que a língua faz, não é? Quantos danos são causados ou foram causados na igreja, não pela perseguição do inimigo, mas pela utilização desregrada deste instrumento que nós temos aqui. Quantos danos já aconteceram na igreja de Cristo ao longo de 2000 anos porque as pessoas não sabem falar ou falam demais ou falam mal? Quantos danos? Por isso é que ele diz, o salmista diz, Davi diz, no versículo 13 do Salmo 34, guarda a tua língua do mal e os teus lábios falarem engano, e Pedro pega nisso e implica os irmãos, dá exemplo, olha, nada só mal. A língua é um instrumento perigoso. E esse falar mal, sabe o que é que significa? Significa, se nós virmos bem, aquilo que acontece às vezes quando nós falamos demais, sem freio na língua. Engano, deturpação, dissimulação, é a tentativa de nós queremos dizer uma coisa, mas não queremos perceber que os outros sabem que nós sabemos. Aquela atitude muito humana. Mas é curioso, é que Davi diz assim, olha, guarda a tua língua do mal, ele para se esconder lá de gato, para se escapar de gato, fez o maior engano de todos os possíveis, quer dizer, fingiu-se. Ele escapou ao rei de gato por meio de um estratagema, fingindo ser aquilo que não era, doido, da cabeça. Mas agora, percebam uma coisa, eu penso que o propósito da narrativa da fuga de Davi, como ele explica aqui no Salmo 34, como a Pedro aplica aos irmãos da Ásia e aplica a nós também, não é ensinar-nos a mentir quando estivermos apertados, está bem? Não é isso que Deus está a ensinar. Não é isso que a Bíblia está a dizer. Isso acontecia. Há religiões em que isso é permitido. Olha, o Islão, no ramo xiita, não é o sunita, que é o melhor, mas o xiita lá do Irão, está bem? O Azerbaijão é xiita ou sunita? É sunita, não é? Nesse ramo do Islão, lá dos ayatollahs da Pérsia, tem uma lei chamada uma taquia, que é uma maneira legal de, perante as dificuldades, um muçulmano mentir descaradamente. Ou seja, o Islão é uma religião que se pretende muito moral, ou seja, mentir não. Mas, perante os apertos, de acordo com essa regra do Corão, interpretada pelos xiitas, pode fazer a taquia, que é uma mentira tática, dizer que é uma coisa que não é. No meio dos cristãos está a ser perseguido, dizer, eu também sou. E então não é. Mas isso existe no Islão. Não é isso que Pedro está a dizer aqui, estão a entender? Pedro está a dizer, olha, mente, como o Davi mentiu para fugir, nada disso. Só correu bem quando o Davi desistiu de mentir, não é? Só foi restaurado dessa maneira. E a propósito disso é curioso, porque até João Calvino, ao comentário, tem um comentário sobre as epístolas pastorais, não é? E ele diz alguma coisa a propósito deste mesmo texto, ele diz, o significado, então, é que a prosperidade que ele mencionou depende da proteção de Deus. Pois se o Senhor não cuidasse do seu povo, eles seriam como ovelhas expostas aos lobos. E que nós, por fraca razão, levantamos um clamor, ou de repente nos iramos, ou que ardemos com a paixão da vingança, e tudo isso sem dúvida acontece, porque não consideramos que Deus se importe connosco, e porque não reconhecemos o seu auxílio. Vocês conseguem perceber o que é que Calvino está a dizer? A maior parte das vezes a gente faz um pé de vento de todo o tamanho, até toma iniciativa para fazer o que é que seja, porque em primeiro lugar nos fazemos de uma coisa, que Deus auxilia. Davi foi fazer aquela triste figura lá em Gato, porque em primeiro lugar não confia no Senhor. Está bem.
É o que Calvino está dizendo, olha, a gente faz esse chifre aí, levantam o clamor, fazem uma revolução, e no entanto havia uma solução muito mais fácil, conhecer que Deus se importa connosco e vem em nosso auxílio. Assim, em vão seremos ensinados a ter paciência, a menos que as nossas mentes sejam primeiro imbuídas desta verdade, de que Deus exerce tanto cuidado sobre nós, que no devido tempo Ele nos socorrerá. Reparem bem, a verdade é que Deus se preocupa, a verdade é que Deus cuida, e no tempo certo, que não é sempre o nosso tempo, mas é o tempo de Deus, Ele vai socorrer os seus. E entretanto, a gente já fez um chifrinho, já armamos uma guerra, já fizemos doidos, sem necessidade nenhuma. Estão a perceber agora o problema? E é isto aqui a questão. Assim, para que haja paz e unidade na igreja, o que é preciso é que nós, em primeiro lugar, não façamos o mal, mas façamos o bem. É o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus que ensinou isso no Sermão da Montanha. Lembram-se lá no Evangelho. Nós não somos, meus irmãos, nós não somos o povo físico de Deus. Nós somos o povo espiritual de Deus. E, portanto, nós não somos o rei ungido pelo Senhor, que tem o poder da vida e da morte para executar a lei do Senhor. Não temos que estar em guerra com os gentios vizinhos. Nós não somos esse povo, nós somos o outro povo, que está no meio dos gentios e que é luz no meio das trevas. Nós somos o povo que vive na expectativa da aliança eterna que um dia teremos com o Senhor. Nós não fomos chamados para a guerra, como povo de Deus, para não falar das nossas responsabilidades, mas fomos chamados para a paz. Para a paz. E nós devemos fazer como diz o Salmo 34. Na parte final do versículo 14, Davi diz: procura a paz e segue-a. Não é só procurar e ficar à espera que a paz aconteça. Faz por isso. Faz por ela. O Senhor, a palavra de Deus diz-nos que Ele é favorável aos justos. A palavra de Deus diz que Ele ouve o nosso clamor. É o versículo seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, se nós estamos num problema, se nós queremos viver em paz, se nós estamos a tentar ser uma igreja justa do Senhor, então, olha, bela ideia, vamos lembrar-nos que os olhos do Senhor estão sobre nós e os seus ouvidos ouvem o nosso clamor, ouvem a nossa oração. Isto pode ser interpretado de duas maneiras, mas claramente o que aqui nos é dito é que nós não temos que fazer, nós temos é que confiar. Até porque nós vivemos num tempo, tal como aqueles irmãos da Ásia Menor, vivemos num tempo como estrangeiros e peregrinos. A nossa casa não é essa, nós caminhamos para o lar. Nós vivemos na expectativa da vida eterna. E portanto, tanto Davi, lá o rei Davi no Antigo Testamento, no Salmo 34, como Pedro aqui na sua primeira carta, querem que nós compreendamos que existem obrigações consequentes para com a graça de Deus. Isto é, se nós somos destinatários da graça de Deus, nós devemos esforçar-nos para ser o que somos em Cristo, justos. Ele justificou-nos, então vivamos justamente perante o Senhor. Por isso nós não podemos descartar nunca esta linguagem como uma referência à posição legal que nós temos diante de Deus, com base na justiça de Cristo que nos é dada. Como consequência desta declaração, o Espírito trabalha em nós, conformando-nos realmente a Cristo. É isso que nós esperamos, que durante todos os dias desta nossa peregrinação aqui, o Espírito Santo trabalha em nós, fazendo-nos e mudando-nos cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. E portanto, o Senhor Jesus quer que nós sejamos realmente justos. Não é justos fingidos, é justos verdadeiros. Porque vivem em justiça perante Ele. E neste caso, tal como o apóstolo Pedro disse, olha, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Vamos procurar a paz com os outros, especialmente na congregação. Agora, uma coisa curiosa. Eu tenho aí dois textos. O versículo 10 da primeira carta de Pedro e os versículos que ele cita no Antigo Testamento. Salmo 34, versículo 16a. Não está lá. Já está. Olha, o Pedro diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os teus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra o que fazem mal. E a parte final do capítulo do Salmo 34, versículo 16, a primeira parte, diz: a face do Senhor está contra os que fazem o mal. É aquela parte que Pedro cita, não é? Mas há uma parte no Salmo que Pedro não cita, que é aquilo que está vermelho.
Pedro não pôs aquela parte. Porque o salmista diz para desarraigar da terra a memória dele. Ou seja, para acabar com essa gente e eliminar tudo. Pedro não tem essa ousadia. Ele sabe que o Senhor não tem rosto. Face, obviamente, é uma linguagem figurada. Mas é claro que Deus não está de acordo com aqueles que praticam o mal. Deus não apoia nem ajuda aqueles que praticam o mal. Ele não está, no entanto, moralmente a aprovar as más ações e os malfeitores. Agora, quando Pedro não fala da segunda parte do versículo, ele está a dizer, isto é importante, ele está a dizer, quem é que tem poder para desarraigar da terra a memória de Deus? Os que fazem o mal. Em Israel era o rei ungido do Senhor, mas nós não estamos em Israel, nós até somos uma igreja peregrina e forasteira, nós não estamos num país, estamos a caminho, como é que diz os Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus, nós estamos a caminho dos céus, portanto, como é que nós agimos? Será que nós temos o direito de desarraigar da terra a memória de Deus? Obviamente que não. Pedro diz, não é essa parte que nos cabe. O que nos cabe é não fazer o mal. Agora, o resto, Deus cuida. Nós não somos o povo nacional de Deus. Nós cristãos somos um povo peregrino, entende? Caminhamos. Nós vivemos neste mundo, o mundo de Deus, não como aqueles que procuram impor um Estado cristão, nada disso. Nós vivemos como forasteiros e o juízo final não é problema nosso, é problema de quem? Do Senhor. E a Bíblia diz que vai desarraigar da memória deles, aliás, vai desarraigá-los da eternidade, que é a pior coisa de toda. Deus faz isso, não nos cabe a nós. O que é que nos cabe então como cristãos? Que procuram viver em unidade uns com os outros. A nossa vocação é tornar Jesus conhecido. É tornar conhecida a sua vontade, para que, a sua lei, se quiserem que eu diga assim, para que eles percebam, aqueles que não sabem, percebam que precisam de Cristo, o Salvador. A nossa vocação como igreja, meus irmãos, é viver o seu Evangelho para que outros possam conhecer as boas novas e aceitar a Cristo com fé genuína. A nossa missão, a nossa vocação como peregrinos e forasteiros neste mundo, como eram os irmãos da Ásia Menor, é que à luz do Evangelho nós procuremos pela graça e presença do Espírito conformar as nossas vidas a Cristo e à sua vontade, para que haja glória de Cristo e salvação das nações. É isso que nós temos que fazer, nós temos que testemunhar. Vai haver um tempo que Jesus vai voltar. Essa é a promessa das Escrituras. E nessa altura vai voltar corporalmente, em glória e em juízo. E então ele vai eliminar a todos. Aqueles que o desprezaram em incredulidade. E como bom e gentil pastor das Escrituras, ele vai levar todos os seus cordeiros assim, em amor e comunhão eterna. Mas isso é aí. Até lá, nós estamos aqui. E o que temos que fazer é essencialmente viver como Deus deseja que nós vivamos. Em paz, em amor e não dando ocasião a que outros zombem no Evangelho de Cristo. É isso que nos cabe. Não criar ocasião à desunião, não criar ocasião à vingança, à destruição do testemunho do Evangelho. Nós somos testemunhas de que a mudança já aconteceu em nós e a mudança pode chegar a outros. E é isso que nós devemos fazer. Sabendo que, se há uma coisa que nós aprendemos nisso hoje, é que quando Davi quis resolver o problema por seus meios, a coisa não correu lá muito bem. Acho que não foi nada bem. Até teve que fazer de doido, não é? Mas quando ele confiou no Senhor, o que é que ele disse no Salmo? Aqueles que confiam no Senhor, o Senhor responde. E é isso que ainda acontece hoje, sabia? Quando nós confiamos hoje no Senhor, o Senhor responde. Que Ele nos abençoe, nos guarde. E mesmo porque isso vai acontecer, a mim eu peço só cabe uma coisa, a nós só cabe uma coisa, é usar aquela famosa expressão do Novo Testamento, sabendo que a coisa não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E lá no Novo Testamento há uma expressão que nós devemos conhecer e viver, é aquela que diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nada mais. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém.